Eu vou pedir a Cássia para ler para nós um texto muito conhecido da Bíblia, que se encontra em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Cássia está aqui na frente, do meu lado esquerdo. Leia para nós. Marcos, capítulo 10, dos versículos 42 ao versículo 50, do versículo 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Obrigado. Vamos orar. Senhor, que a nossa meditação seja como o mel que brota o mel que está na rocha, escondido na rocha, que seja como água cristalina que brota da rocha. Que a nossa meditação seja um vento gostoso que sopra no nosso coração, alentando a nossa vida. Que as palavras que vamos meditar hoje recuperem o ânimo do abatido, restaure o vigor daquele que não tem forças, e que todos nós saiamos daqui hoje com aquela sensação sempre esperançosa de que vale a pena, a vida, de que vale a pena lutar. Renova a nossa esperança, traz à nossa memória todos os fatos e todas as coisas bonitas que podem recuperar a nossa esperança. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das pilastras, um dos pilares da reforma protestante foi montada, ou o pilar foi montado, no texto de Efésios, capítulo 2, os versículos 8 e 9. Qualquer pessoa minimamente instruída e alfabetizada na Bíblia conhece Efésios 2, 8 e 9. Talvez você não lembre do endereço, mas você lembra do versículo. Paulo diz: porque vocês são salvos pela fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Essa afirmação de que nós somos salvos pela fé, e isso é um dom, é um presente de Deus, e que não depende daquilo que fazemos para ganhar, para negociar, para barganhar essa salvação, é muito mais do que uma doutrina, embora ela tenha sido trabalhada ao longo dos séculos como uma doutrina. Ela não é uma doutrina. Ela é muito mais uma posição existencial. Quando eu digo assim, eu como cristão, ou eu como pessoa, ou eu como ser humano, sou salvo pela fé, o que isso significa? Como é que se dá
conceitualmente a salvação pela fé. É mais ou menos assim. Imagine uma pessoa comum, um Ricardo, um José. Imagine uma pessoa comum, uma Miriam, uma Rita, uma pessoa comum, que chegue aqui na Bethesda. E ela é exposta a todo um pacote de doutrinas, de regras, de cerimônias, de trejeitos, de cultura, que é a cultura, o trejeito e as doutrinas que são a Bethesda. E o Ricardo, o Raimundo, a Rita, a Maria José entra aqui na Bethesda, olha para toda essa coisa complicada que é a cultura religiosa da Bethesda e diz assim: caramba, se eu depender de entender tudo o que significa ser da Bethesda, eu estou perdido, porque é muito complicado. Tem todo um jeito de ser que eu não consigo alcançar. Eu estou perdido. Imagine uma pessoa que chega, sei lá, desceu de Marte, ou veio da Índia, e entra num templo católico, apostólico romano. Olha para todo aquele cerimonial, toda aquela estrutura, toda aquela cultura, que é a cultura do catolicismo, e o marciano, o indiano ou o chinês olha para aquilo que nunca viu na vida, nunca viu nada daquilo, olha para aquela estrutura católica toda e diz assim: caramba, se depender de eu entender isso aí tudinho, eu estou perdido. Eu estou perdido, não tem jeito, porque eu não consigo entender, eu sou de outra cultura, eu sou de outra categoria, eu não vou entender isso. Aí eu chego para ele e diz assim: mas você não entende? Ele diz: não entendo, não estou entendendo, é muito complicado. E outra coisa, eu sou um cara muito errado, e eu vejo que vocês aí da Bethesda são muito santos, todo mundo é muito certinho. Olha aquela pessoa ali, como ele tem uma cara de pessoa boa, e olha aquele outro ali, como ele é correto. Nossa, e eu sou um cara tão errado, eu sou uma pessoa tão cheia de defeito. Se depender de eu ser tão certo e tão correto e tão santo como são os crentes da Bethesda, eu estou perdido. Imagine, ele chega na igreja católica, aí falam de São Francisco de Assis, aí fala de um outro santo, e aí ele diz: nossa, se depender de eu chegar aos pés de São Francisco de Assis, eu estou perdido, porque eu não vou chegar nunca. Aí eu digo: e como é que você acha que você pode ser salvo? Aí o hindu, o marciano ou o chinês, que nunca viram nada de católico, nem de crente, nem de Bethesda, nem do edifício religioso, nunca viu nada disso, ele diz assim: olha, só tem um jeito de eu ser salvo, é se Deus for gracioso comigo, porque dependendo de eu me adequar a vocês aí, eu estou perdido. É se Deus tiver misericórdia de mim. É se eu me jogar nos braços de Deus e Ele não deixar eu me espatifar no chão, mas o resto eu estou perdido. Isso é salvação pela graça. Esse homem teve fé, porque ele abriu mão do edifício religioso, católico, Bethesda, abriu mão do edifício da religião evangélica, ele abriu mão do edifício do pentecostalismo e se jogou nos braços de Deus. Esse ato de se jogar nos braços de Deus, não baseado no rito, na cerimônia, na liturgia, esse ato de se jogar nos braços de Deus é o que a Bíblia chama de fé. E fé de que Deus vai ser gracioso comigo, que Ele não vai me jogar fora.
Mesmo eu sendo um pá virada, eu mesmo sendo ignorante, eu mesmo sendo um pecador, eu mesmo estando perdido, eu sei que Ele não vai me jogar fora. Isso é que a Bíblia chama de salvação pela fé. É quando nós abrimos mão de todos os recursos, todos os parapeitos, todos os corrimãos, quando nós abrimos mão de toda aquela parafernália religiosa que nos dá segurança e nos jogamos desesperadamente nos braços de Deus, esse desespero de não ter segurança, de não ter garantia, de não ter anteparo, é o que a Bíblia chama de salvação pela fé. Então, se você disser no seu coração, hoje de manhã aqui, pastor, se depender da Bethesda eu estou perdido, se depender da Igreja Católica eu estou perdido, se depender do Espiritismo eu estou perdido, e se você admitir que você não tem em você mesmo nenhuma condição moral, espiritual, nenhum cacife para alcançar, e que a única coisa que você depende é que Deus seja misericordioso e gracioso com você, isso a Bíblia chama de salvação pela fé. Então, por exemplo, dá um outro exemplo. Quando os negros, na época da escravatura, eram tratados menos do que gente, eles só tinham uma chance de serem salvos. Era eles se jogarem nos braços de Deus e dizerem assim: Deus, a nossa única chance é que Tu nos trate diferente de como nos trata o Senhor dos escravos. Porque se Tu nos tratares como Ele nos trata, nós estamos perdidos. A única chance que nós temos é nos jogarmos nos Teus braços e acreditar que Tu vai nos tratar diferente. Por exemplo, quando as mulheres foram relegadas ao segundo plano, e elas eram, até em 1900 e pouco, as mulheres não podiam votar. Por que mulher não podia votar? Por que uma mulher me diga que uma mulher não podia votar, ir lá e votar? Por quê? Porque claro que mulher é burra, que mulher é um cidadão de segunda categoria. Claro, mas claro, não hoje. Claro, em 1902, 1800. Hoje nós temos uma outra concepção da mulher. Lá em 1800, quando as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda categoria, quais eram as chances que as mulheres tinham? Era de se jogar nos braços de Deus e dizerem: Deus, não é possível que Tu nos trate como nos tratam as pessoas. Essa atitude de olhar para Deus e dizer: não é possível que Tu nos trates diferente de como os outros nos tratam, é confiança na graça, de que as categorias de Deus em lidar conosco são diferentes das categorias dos homens. Graças a Deus que Ele não nos trata com as mesmas categorias. Por isso é que quando o pobre que não tem acesso aos requintes do poder, que não consegue os benefícios que são distribuídos aos outros, ele sabe que só tem uma chance. É que Deus volte o coração dele para o pobre. Que Deus não tenha preferências. Por isso é que Tiago é tão criterioso quando ele olhou as primeiras comunidades cristãs, lá no comecinho, está na Bíblia isso, livro de Tiago, as primeiras comunidades cristãs. Os ricos sentavam em cadeiras preferenciais no começo. As primeiras cadeiras eram marcadas,
tinha uma fitinha e os ricos sentavam nas primeiras cadeiras e os pobres. Tiago disse: não, na comunidade dos cristãos isso não pode acontecer. Na comunidade dos cristãos não há privilégios. E quando vocês fazem isso, vocês estão, na verdade, zombando e escarnecendo de Deus. Quando você dá o primeiro lugar para o rico e não para o pobre. Então, eu faço essa introdução porque aqui nós temos um cego, mendigo, que pedia esmola, numa cidadezinha esquecida do mundo. Nós estamos falando de uma cidadezinha de mais de 2000 anos, esquecida do mundo, chamada Jericó, que ainda hoje é uma cidadezinha michuruca, sem expressão. E esse homem pedia esmola. Imagine a condição de um cego, porque tem cegos e cegos, tem pobre e pobre. Ser cego e pedir esmola no sinal de trânsito em São Paulo é uma coisa. Ser cego e pedir esmola numa cidadezinha do interior do Piauí, do Maranhão, de Alagoas, é outra pobreza. Agora, você ser cego e pedir esmola numa favela da Índia é outra coisa ainda pior. Isso aqui era um cego que pedia esmola numa cidadezinha michuruca de 2000 anos atrás. Pobre, uma situação miserável, desgraçada. E Jesus passa por aquela cidade, a caminho de Jerusalém. E esse cego põe a boca no mundo e começa a gritar ao passar de Jesus: Jesus, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história foi lida para vocês, eu não preciso repeti-la. Mas o desembocar dessa história é muito linda. Porque Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: vá, a sua fé o curou. É o que está aqui na minha Bíblia. Mas se você prestar atenção na sua Bíblia, algumas traduções têm um asteriscozinho ao lado da palavra curou, e você vê no rodapé da Bíblia, e lá está escrito salvou. A tua fé o curou, a tua fé o salvou. Por quê? Porque no grego a palavra curou e salvou é a mesma. Sozo, S-O-Z-O, sozo. Então quando a Bíblia diz a tua fé o salvou, a palavra usada lá é a palavra sozo, que pode ser intercambiada entre salvou ou curou. Então Jesus olha para esse cego e diz: olha, a tua fé te salvou. Por que você foi salvo? Porque você foi curado. Ou a tua fé te curou. Te curou por quê? Porque você foi salvo. Um ou outro. Por que é que essa história é tão linda? É tão perfeita? Por que essa história tem tantos significados e tantos viés que a gente pode olhar por eles? Por que essa história pode falar com você e pode falar comigo? Embora você e eu tenhamos a capacidade de ver, só temos uma pessoa com deficiência visual aqui na igreja Bethesda hoje de manhã, eu acho. Só uma.
Todos nós outros aqui, de uma forma ou de outra, só temos uma pessoa cega, mas todos nós outros aqui, de uma forma ou de outra, temos uma vista boa. Eu uso óculos, mas eu vejo com perfeição, leio. Porque a história não é propriamente sobre a cegueira física. Essa história tem, claro, desdobramentos muito mais profundos, porque existem cegueiras que não são físicas, porque tem muita gente que tem os dois olhos, que vê com uma visão boa, que não precisa de óculos, inclusive, mas é cego. Cego da alma, cego do coração. E é claro que a Bíblia está falando é dessa cegueira, não é da cegueira física. Porque eu conheço muitas pessoas que têm deficiência visual, que têm limitação de enxergar, e são pessoas com uma capacidade de vida linda. O que esse cego Bartimeu pode ensinar para você e para mim hoje de manhã? Eu acho assim, esse cego nos ensina sobre salvação pela fé. Esse cego é para nós a encarnação de como uma pessoa pode ser salva pela graça. E claro, não estou falando de salvação, de carimbar o seu passaporte e ir para o céu. Não estou falando de salvação do dia que você vai morrer. Porque a mim não interessa lidar com a sua salvação depois que você morre. Eu já falei aqui e vou repetir. A mim não interessa lidar com a sua salvação para depois que você morrer. Porque depois que você morrer, eu não posso fazer mais nada por você. Interessa a mim lidar com a sua salvação antes de você morrer. Antes de morrer. Como que eu posso ajudar você a ser salvo? A ser curado, porque a sua salvação é uma cura que você precisa na sua alma. Como que eu posso ajudar você a ser curado? Primeiro, para você ser curado, é preciso que haja uma admissão, que você admita a sua condição. Preciso que você admita, é preciso uma admissão da sua condição. Porque só pode ser curado uma pessoa que admite a sua condição. Eu gosto muito do programa dos AAs, Alcoólicos Anônimos. Acho um programa fantástico de ajudar alcoólicos a se recuperarem da sua condição de alcoolismo. Como que funciona os AAs? Ponto primeiro. Primeiro passo. Admita que você é um alcoólico. Enquanto você cria histórias na sua cabeça para justificar, você jamais será curado. Você jamais poderá ter ajuda. Precisa você admitir. Primeiro passo, eu sou um alcoólico. A minha vida está sendo destruída. Eu preciso fazer alguma coisa. Vejam o cego. Quando ele gritou, tem misericórdia de mim, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia é muito forte. Porque misericórdia só pede quem admite a sua condição de miserável. Esse cara, esse Bartimeu, que a palavra Bartimeu, o sufixo bar significa filho, Timeu, filho de Timeu. O Bartimeu, que era filho do Timeu, ele admitiu
tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele admite que ele está num estado miserável. Como? A palavra misericórdia, que é composta de duas raízes, miserere e cordis. Corde é que dá a palavra coração, e miserere é desgraçado, é estado de penúria. O que é que o Bartimeu pede para Jesus? Volte o seu coração para o meu estado de penúria. Eu estou no estado de penúria. Cordis é que dá a palavra cordial. O que é uma pessoa cordial? É uma pessoa que tem coração. Cordis é que dá a palavra, por exemplo, miocárdio, taquicardia, tudo que é relacionado a coração tem a raiz cordis. Misericórdia, quer dizer, volte o coração, o cordis, para o miserável. Seja cordial comigo, quer dizer, trate-me com o coração. Quando Bartimeu pede, Jesus, seja misericordioso comigo, ele admite a sua condição de miserável. Eu estou no fundo do poço, eu careço que tu te voltes cordialmente para mim. Eu preciso que tu... Isso é fé. É você admitir que você não tem a quem apelar. Se eu depender do judaísmo, se eu depender do tanque de Betesda, eu tô perdido. Eu não vou nunca conseguir mergulhar naquelas águas quando o anjo mexe as águas. Eu não vou conseguir subir os degraus do catolicismo. Eu não vou conseguir amealhar as doutrinas evangélicas. Eu não vou conseguir ser santo como foi São Francisco. Tem misericórdia de mim. É admissão. Então, assim, como é que eu posso ajudar você? Você tem que admitir que você precisa de ajuda. Porque enquanto você está criando histórias na sua cabeça que lhe justifiquem, enquanto você se acha no controle da situação, enquanto você se acha com capacidade de responder às suas circunstâncias, não tem quem possa lhe ajudar. Então, assim, o que é o cristianismo? O cristianismo é uma boa notícia. Mas antes de ser uma boa notícia, é uma péssima notícia. Qual é a má notícia do cristianismo? É que o seu estado é um estado de penúria, e você tem que admitir isso. Eu estive doente, e numa das conversas que eu tive com o médico, foi muito interessante. Eu perguntei para ele, porque ele, no setor que trabalha com muitas pessoas que têm câncer. E ele falou para mim assim, olha, é interessante, tem muita gente que tem câncer, mas nega. Nega, não estou. Passageiro, não é, doutor? Isso aqui é só um probleminha simples, né, doutor? Ele está em negação. E ele diz, olha, eu não vou chegar e dizer, não, você tá ferrado, você vai morrer. Claro, ele disse para mim, claro que eu não vou dizer isso para o doente, ele não quer ouvir. Porque ele, na sua negação, não quer ouvir. E quando ele estava me contando isso, eu fiquei pensando, vamos imaginar que você, eu, um dia estejamos desenganados de câncer. Vamos imaginar que eu descubro que tenho uma doença fatal. Vou morrer. Vamos imaginar, só para efeito de raciocínio, que pode acontecer, eu não quero que aconteça com ninguém aqui, nem comigo. Mas pode, ou não? Claro que pode. Qual é a atitude que você quer ter se você tiver uma doença? Minta para mim? Você quer que a sua família minta para você? Deixa eu ficar no estado de mentira? Ou você prefere que eles digam? Ou você prefere enfrentar a realidade diferente?
Eu não vou dizer o que você deve fazer. Mas eu posso dizer o seguinte: se você preferir o estado da mentira, diminui o seu grau de preocupação. Mentira, você não sabe de nada, então você não se preocupa. Só que você está sendo comido por dentro. Mas você não sabe. É mais confortável, não é? Concorde comigo que é mais confortável. Você não sabe, fica ali naquela mentira. Então tem muita gente que diz: prefiro não saber, pastor. Agora eu vou dizer o que eu prefiro. Eu quero saber tudo. Saber é a melhor postura para mim. Porque saber tem duas coisas de saber. Primeiro, me coloca na luta. Porque se eu não sei, eu não tenho como lutar. Eu não vou lutar, eu não sei. Se eu souber, pelo menos eu posso lutar. Porque saber, você tem uma notícia: Ricardo, você está com câncer, você vai morrer. Você está com câncer de pâncreas. Quanto tempo eu tenho, doutor? 4 meses. 6 meses. No máximo 6. A gente vai lutar aqui para você ter 6. Eu prefiro saber. Por quê? Porque se eu não souber, nesses 6 meses, eu sou o pateta da história. Estou sabendo de nada. O negócio está me corroendo por dentro e eu estou... Não quero isso. Eu quero saber. Por quê? Porque pelo menos eu luto. O que é que significa lutar? É aquela coisa do: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você vai morrer. Então você está nessa encruzilhada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qual que você prefere? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, qual que você prefere? Eu prefiro correr. Porque eu acho mais digno ser abatido pelo bicho correndo do que ser abatido pelo bicho sentado de braço cruzado. Eu acho mais digno, é o meu jeito. Eu acho muito mais digno uma pessoa ser abatida pelo bicho enquanto ele corria, porque ele pelo menos foi abatido com gana, com sangue nos olhos, com vontade de lutar, do que ser abatido pelo bicho de braço cruzado, e o bicho me comeu. Eu não quero assim. Segundo, saber pode não me salvar a vida, eu vou morrer em 6 meses. Mas naqueles 6 meses, o que o médico vai fazer comigo pode ser o germe da pesquisa que vai salvar a vida de alguém. O médico vai tentar uma coisa, outra, tentando, e vamos aqui, Ricardo, pelo menos espera aqui. E essa tentativa do médico pode ajudar um paciente que venha a ter câncer daqui a 12 anos depois que eu morrer. Pode. Se eu não souber de nada, o médico não vai fazer nada. Eu não ajudo ninguém. A minha atitude é uma atitude de resignação e de perda. Por que é que esse cego foi salvo? Porque ele é cego. E ele bota a boca no mundo e começa a gritar: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele disse: cara, pior do que ficar aqui sentado pedindo esmola, não pode ser, eu vou gritar. Mas não vai adiantar nada se é cego. Sei lá se não adianta nada, mas eu vou pelo menos gritar. Eu vou ser cego gritando. Eu não vou ser cego resignado, eu vou ser um cego que grita. Porque essa é a atitude da minha e da sua geração. Pastor, não reclame da vida não. Não reclame da injustiça social no Brasil não. Sempre foi assim. Favela sempre teve.
Miséria sempre teve. Não vamos mexer com isso não. Vamos ficar na nossa. Deixa coisas correrem. E aí as coisas acontecem com a gente de braço cruzado, assistindo televisão, assistindo BBB. E o Brasil indo para o buraco, porque a nossa atitude é essa. Não resolve, não vai resolver. Mas pelo menos eu morri gritando, pelo menos eu morri com as mangas arregaçadas, pelo menos eu morri estribuchando contra a injustiça, indignado. Não resolveu nada. E essa sua coisa com o casamento não vai resolver nada. Esse negócio seu de querer lutar contra uma educação, contra o colégio que não ensina, só ensina risca e passar no vestibular. Isso não adianta nada, os meninos vão continuar assim. Criança hoje não aprende mesmo nada não. A vida vai continuar assim. Não precisa investir na vida não. Continua de todo jeito. Não, esse cego pensou assim, pode não resolver nada, mas eu vou gritar. Eu morro gritando. Porque não saber, ou preferir manter-se ignorante, passivo, não aumenta a nossa liberdade. Não aumenta a nossa qualidade de vida. Só aumenta e só dá força àquilo que pode nos destruir. A pior não é a melhor opção. Mas a pior opção é não fazer nada. Não resolve? Não resolve. Mas é a pior solução. É não fazer nada. E eu conheço milhões de pessoas que passam pela vida com a atitude de não resolve, deixa rolar, vamos ver como é que fica. Deixa a vida me levar. E essa não é a melhor opção. E o cego Bartimeu nos ensinou isso. Que é o que eu vou dizer agora. Bartimeu não aceitou o inevitável passivamente. Ele não aceitou o inevitável passivamente. O que é que nos salva? É quando nós não aceitamos o inevitável. Claro, a palavra, por definição, se é inevitável, não tem como se evitar. Se é inevitável, não tem como evitar. Mas eu não aceitei passivamente. Não reverteu nada, mas eu não aceitei passivamente. Imagine se você descobrisse. Vamos descobrir aqui. Nós estamos hoje pensando aqui alto. Vocês estão comigo ou eu já perdi vocês? Vocês estão comigo. Vamos imaginar que chega a notícia hoje de manhã de que houve um vazamento nuclear de radiação em 30 usinas nucleares do Japão, por causa de um terremoto. 30. E contaminou o ar da atmosfera todinho, do mundo inteiro. E que esta semana, todos nós vamos morrer. O mundo inteiro está contaminado. A atmosfera inteira foi contaminada de radiação e todos vamos morrer. Uns de leucemia, outros de câncer de medula óssea, outros de queimadura. Todo mundo vai morrer. O que é que você vai fazer? Qual a sua postura? Qual é a sua atitude? Nós temos 3, não tem 4. Primeira atitude: de violência, de espernear e de ódio. Chutar tudo que está na nossa frente, quebrar tudo na nossa frente. A gente pode ter essa atitude. De dizer que mundo é esse, vamos arrebentar com tudo. E lá não tem como protestar, né? Porque é lá no Japão. Mas a gente vai lá na Assembleia Legislativa, quebra tudo e arrebenta com tudo quanto é de político e sai quebrando ônibus e botando fogo nos ônibus lá de Osasco e um negócio horroroso. É uma atitude. Põe uma máscara do Black Blocs na cara e sai quebrando tudo quanto é porta de banco e tal. Não, vou morrer.
A outra atitude é resignar-se, aquietar-se em casa. Primeira é essa. Segunda, você vai para casa, tranca a porta do quarto, resignado, vai morrer, e espera morrer. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude é ligar para o seu pai, que está morando bem longe, dizer: pai, essa é a última semana nossa, minha e sua. É preparar uma mesa com o melhor vinho que você tem na adega, chamar as pessoas mais queridas, partir o pão e dizer: vamos celebrar essa última noite juntos, que foi o que Jesus fez. Vamos celebrar essa última noite que nós temos aqui juntos. É colocar a música que mais você gosta. É beijar os seus filhos. É cantar aquela última música que você tem para Deus no coração e dizer: Deus, aqui está a melodia da minha alma para ti. Você tem 3 atitudes. Ou você esbraveja, dá murro em ponta de faca e sai chutando tudo na frente. Se resigna, calado lá no seu lugar, que vai esperar a morte. Ou você aproveita essa última semana que você tem para celebrar a vida, para celebrar os amigos, para celebrar o tempo que lhe resta. Agora você sabe qual é a má notícia do cristianismo? Nenhum de vocês aqui sabe se esta é a última semana de vida que você tem. Pode ser a sua última, não necessariamente de todo mundo, mas a sua última. O que você faz com o seu tempo? Que é a atitude do Bartimeu. Ele foi salvo por quê? Porque ele tinha 3 atitudes. Ou ele é um cara resmungão, chato, ranzinza, odioso. Ou ele é um cara resignado à condição dele de cego. Ou ele é um cara que diz: eu vou fazer alguma coisa. E fez. E agiu. E eu acho que a terceira coisa que eu quero falar aqui hoje de manhã, eu preciso terminar a minha mensagem, que eu não quero alongar demais. Por que Bartimeu foi salvo? Por que o filho de Timeu foi salvo? E Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. Porque ele não aceitou a condição indigna imposta pelos outros em cima dele. A falta de reconhecimento do meu valor. Se você não reconhece o meu valor, isso não me define. Se você não me reconhece, isso não me define. Por quê? Porque quando Bartimeu colocou a boca no mundo e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto diz assim: muitos o repreendiam. Por que repreendiam? Porque claro que a multidão que estava lá, quando viu um cego, mendigo, pobre, miserável gritar, todo mundo deve ter pensado assim: cara, cala a boca, você não tem cacife para falar com Jesus. Você é nada. Você é um zero à esquerda. Você não presta. E ele não aceitou essa condição indigna que colocaram em cima dele. Ele não aceitou. A falta de reconhecimento que os outros deram a ele, não definiram ele. Porque esse é um problema grave que nós temos. Por que muitos de nós não somos salvos? Porque a gente absorve a falta de reconhecimento. A gente aceita a nossa condição de vira-lata. É até um termo que anda rodando muito aí na internet. O vira-latismo do brasileiro. Quem somos nós? Povinho. Quem é o Brasil? Um
Paizinho vagabundo, uma republiquetazinha de quinta categoria. E os brasileiros? Povo que não vale nada, aquela piada, né? Que Deus criou o mundo, aí botou as cataratas do Iguaçu no Brasil, fez o Pão de Açúcar, a Chapada da Diamantina, selva amazônica, as praias lindíssimas do Nordeste, e os caras que moravam lá na Alemanha e na Europa, aquelas praias horrorosas lá da Holanda, as praias pretas que tem lá na Alemanha, a terra é preta, o mar frio, gelado, e eles disseram: Deus, não é possível, você deu tudo para o Brasil. Aí Deus disse: espere o povo que eu vou botar lá. E a gente aceita. A gente aceita. O Slavoj Žižek, que é um filósofo que eu tenho lido ultimamente, ele diz que muitos de nós aceitamos a nossa condição excrementícia na nossa criação. Em outras palavras, alguns de nós somos e nos consideramos o excremento. E ele é mais explícito do que eu. Ele diz assim: alguns de nós aceitamos que nós saímos do ânus de Deus. Tem gente que se acha o excremento, porque saiu do ânus de Deus. Eles acham que o amor de Deus é tão grande. As pessoas acham isso. Nossa, como Deus nos ama. Que Deus veio morar com a gente, sabendo que nós somos a titica da galinha. E essa baixa autoestima nossa, essa desvalorização que nós temos como brasileiro, como ser humano, e ainda tem mais, ainda tem os preconceitos, né? Nordestino, baiano, negro, com uma deficiência física. Isso vai nos baixando a autoestima, e nós nutrimos uma baixa estima tão alta, nós nos achamos uns seres humanos tão miseráveis, tão vagabundos, tão desmerecedores de tudo, que nós só conseguimos entender que Deus vai nos aceitar se a gente fizer algum sacrifício para Ele. Não é possível que Deus me aceite de graça. Olha para mim, eu sou a massa excrementícia de Deus. Deus não pode amar uma pessoa como eu. Eu tenho que pagar, eu tenho que compensar para Ele poder querer bem a mim. E isso nos faz ser pessoas pessimistas. Isso nos faz ser pessoas que veem sinais de maldade em todo lugar. Alguém me dá um abraço, aí eu digo assim: não pode ser sincero, isso aqui só pode, que esse cara não vale nada. Como que esse animal me dá um abraço? Esse cara isso é um torpe, isso é um canalha. Olha ele me dando um abraço. Porque o meu mundo todo é rodeado de pessoas ruins, porque eu me acho ruim. Porque eu me acho um zero à esquerda. E aí eu desvalorizo a vida, desvalorizo a relação com Deus, tudo fica suspeitoso. E é por isso que a gente tem, na nossa sociedade brasileira, inclusive, uma visão de que certos trabalhos são indignos. Por quê? Porque são praticados por pessoas indignas. Só pessoas baixas fazem aquele trabalho. E aí a gente tem problema. Por exemplo, eu já vi uma vez, eu fui almoçar numa praça de alimentação do shopping,
Comemos lá num desses quiosques de shopping. E no shopping, quando você termina de comer, você leva a sua bandeja. E o cara que estava almoçando comigo, quando terminou, olhou para mim e disse: não vou levar não. Eu paguei, que outro leve a minha bandeja. Porque eu pago é para não levar a bandeja. Por isso é que tem gente que se recusa, por exemplo, a não jogar bituca de cigarro pela janela do carro. Por que ele joga bituca de cigarro na janela do carro? Porque a ideia dele é o seguinte: lixo, outros colham. Outros se importem com o lixo, eu não tenho que me importar com o lixo. Por isso é que as pessoas não têm cuidado com o bem público, com o bem não tem cuidado. Porque ele pensa o seguinte: outros consertem, outros façam, eu não. Porque ele considera que existem sim pessoas que são a titica da galinha. E ele só considera que os outros são a titica da galinha porque ele também se acha titica da galinha. Só que ele acha uma titica mais cheirosa. Meu avô dizia assim para mim: Ricardo, se quando você olhar para tudo que você vê tiver errado, quando você começar a sentir mau cheiro em todo lugar que você for, cuidado que o seu bigode está sujo. Se tudo fede, é porque o seu bigode está sujo. É você que tem um problema interno. E é por isso que as pessoas mandaram Bartimeu calar a boca. Porque você é menos do que o verme que está na titica da galinha. Porque você é cego e você é pobre. E isso é uma visão detestável do outro ser humano. E eu vou terminar dizendo assim: por que é que Bartimeu foi salvo? Porque ele desejou o máximo. Porque ele lutou por uma utopia. Porque ele quis o impossível. Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? Ele podia ter pedido: Senhor, aposentadoria do INSS. Uma casa. Ser levado para da porta da esperança do Silvio Santos. Não, ele disse: eu quero ver. Dizem que em 1968, os estudantes franceses que lutaram lá nas grandes rebeliões da França em 1968, eles cunharam uma frase que ficou famosa. Eles colocavam placas, marchando pelas ruas, que diziam assim: sejamos realistas. Vamos exigir o impossível. Isso é muito bonito. Vamos ser realistas. Vamos exigir o impossível. Foi o que Bartimeu pediu. O impossível. Eu quero ver. Isso é utopia. Utopia é quando você pede o impossível. Quando você quer o impossível. Quando você deseja o que não está ao alcance. E o Eduardo Galeano, ele diz que utopia, ele estava uma vez em Cartagena das Índias, há algum tempo, ele estava numa universidade, dando uma palestra com um grande amigo, diretor de cinema argentino. Os meninos, os estudantes, faziam perguntas, às vezes a ele, às vezes ao amigo, e um desses estudantes fez uma pergunta dificílima para o Eduardo Galeano: para que serve a utopia? E o
Eduardo Galeano diz assim: olhei para esse estudante com dó, pensando, uau, o que se diz uma hora dessas? E ele respondeu estupendamente, da melhor maneira. Ele disse que a utopia está no horizonte. Eu sei muito bem que nunca vou alcançar a linha do horizonte. Que se eu caminhar 10 passos, a linha do horizonte caminha mais 10 passos. Mais além. Quanto mais eu buscar, menos eu chego nela. Porque ela vai se afastando à medida que eu me aproximo. Então, para que serve a utopia? Para me colocar a caminho. Para me tirar da letargia. Para me fazer andar. E você sabe qual é o nosso grande problema? Não é que a gente não pede. O nosso grande problema é que a gente pede pouco. A gente pede trivialidades. Que os nossos desejos são mesquinhos. A gente devia pedir mais. A gente devia ter sonhos de impossibilidade. A gente devia ser como um menino que joga pedra na lua. Cara, quem é que joga pedra na lua? Os doidos, os loucos. Pois é, vamos ser loucos. Vamos jogar pedra na lua. Por que jogar pedra na lua? Porque se você não acertar a lua, você acerta, sei lá, a mangueira. Você, sei lá, você acerta alguma coisa que esteja mais próxima. Mas não se contente com o pouco, com o mesquinho. Não fique sentado, deseje o impossível. Queira. O que está além. O problema nosso é que nós somos conformados. Que a gente se contenta com água podre. Que a gente se contenta com migalhas. E eu já conheço a frase também. O diabo não tem problema de nos dar coisas boas. O diabo não tem problema de nos dar coisas boas, desde que ele nos roube as melhores. E o nosso problema é que nós estamos muito satisfeitos com as coisas boas. Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero é ver. Eu quero o impossível. Eu vou terminar. Marina Colasanti, uma poetisa brasileira, eu já li aqui na Bethesda, mas eu quero ler de novo. Um texto da Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos, a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre todas as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar na negociação da paz. E não acreditando nas negociações da paz, aceita ler todo dia da guerra dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir,
a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua, a ver cartazes, a abrir as revistas e ver os anúncios, a ligar a televisão, a assistir os comerciais, a ir ao cinema e a engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, a cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cachorros, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente se senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha um pedacinho do pé e o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. A gente se acostuma. E você sabe qual é a mensagem do Evangelho? Não se acostume. Não se acostume com migalhas. Não se acostume com uma vida em que você cruzou os braços e disse, deixa rolar. Não se acostume. Faça como Bartimeu. Levante-se. Levante a cabeça e disse, tem Deus no céu. Mas ele não liga para os pobres, liga assim. Liga. Deus ama o pobre, Deus ama o destituído, Deus ama o mendigo. Ele ama aquele que olha para o edifício religioso e diz, estou perdido, estou ferrado, eu não tenho para onde ir. Deus disse, pois é com você que eu tenho que agora lidar. É você, meu amigo, que veio para essa Betesda hoje de manhã e diz, não tem esperança para mim. Tem sim, Deus é por você. Deus é pelo que está mais perdido, pelo que nunca ninguém imaginou que você merecesse salvação. Mas você não merece não, mas Ele ama porque Ele é cordial para com todos. Aleluia.